Olá, como é que vão vocês? Espero que bem. Aqui quem fala é Walter, do canal Semente de Vida. E hoje eu tenho uma mensagem de reflexão, onde iremos abordar passagens que vão ajudar a você não desistir, mas insistir em Deus para que você alcance o teu milagre. Então, se você quer saber que mensagem é essa, fica comigo para que sua vida seja edificada em nome de Jesus. E vamos lá. E na mensagem de hoje eu quero ler uma passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Passarei a ler. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Aleluia! Glória a Deus! Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe o trouxessem. O homem, quando ele se aproximou, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Este homem sentado à beira do caminho, mendigando, como diz no versículo 3, ele era cego. E não quero abordar o porquê ele era cego. Se formos ler a história do cego de Jericó, os olhos deles foram perfurados pelo exército romano. Mas não quero me deter nisso. O que eu quero mostrar a você é a persistência desse homem. Quando ele ouviu os passos e perguntou o que estava acontecendo e disseram que era Jesus de Nazaré, aquele homem se levantou e começou a gritar. Ele não perdeu a oportunidade, porque a oportunidade de ele sair daquela condição estava diante dele. E essa era a única oportunidade. E você está tendo essa oportunidade hoje, a oportunidade de clamar a Jesus para que ele venha resolver os teus problemas. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O apóstolo Tiago já estava dizendo: se aproxime-se de Deus, mas se limpe, peça perdão dos seus pecados e se afaste deles. E se você tem a mente dividida, purifique o coração. Peça para Deus te purificar. O que é uma mente dividida? Olha só o que significa uma mente dividida na visão bíblica. Uma mente dividida tem um coração dividido. E um coração dividido é inconstante em tudo o que faz. Oscila para todos os lados. Não tem firmeza, é incapaz de tomar decisões claras, não consegue ter clareza e não confia plenamente em Deus. Então, eu trouxe esse significado para que nós tenhamos esse entendimento, para que nós venhamos, como diz o apóstolo Tiago, purificar o nosso coração. E como é que nós vamos purificar o nosso coração? Pedindo a Jesus que nos purifique com o seu sangue, confessando os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se chegue a Deus, purifique-se, como foi lido aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9.
E aquele homem, diante dessa circunstância, ele começa a clamar, mas os que estavam à frente o repreendiam e ordenavam que se calassem. Mas ele não parou. Essa era a oportunidade que ele tinha. Oh, aleluia! Para que ele pudesse voltar a enxergar e sair dessa condição. E no texto bíblico diz, no versículo 39 de Lucas 18, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, clame ao Senhor. Em Jeremias 3:33 diz: clamai a mim e eu responderei. Olha só, clamai a mim e eu responderei. Oh, aleluia! Então tem resposta de Deus para a tua vida. Clame a Ele, que Ele vai te responder. Não sei quantas vezes aquele homem teve que gritar, mas ele não parou enquanto Jesus o chamou. Ele insistiu. Continuando aqui em Jeremias 33:3. E lhes darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aquele homem fez isso aqui. Ele clamou ao Senhor e obteve resposta. E Deus mostrou coisa grande e insondáveis que ele não conhece. E foi isso que se cumpriu na vida desse cego, porque pela medicina ele não poderia mais enxergar. Mas Deus fez coisas insondáveis na vida dele. E Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas clame a Ele. Entra no teu quarto e ora. Se aproxime-se dele e você terá resposta. Versículo 40 de Lucas 18. Então Jesus respondeu e ordenou que lhe trouxesse o homem. Olha aí, a multidão queria calar aquele homem para que ele não recebesse a vitória. Mas ele insistiu, não dando ouvido. O que importava para ele é se chegar a Jesus. Era o que importava para ele naquele momento. Não o que os outros diziam ou falavam a seu respeito. Não, mas ele determinou em receber a cura. Se determine, clame ao Senhor. Como diz lá em Jeremias 33:3, clamai a mim e eu responderei, diz o Senhor. Continuando no versículo 40, quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia o que ele necessitava, mas Jesus queria ouvir da boca dele. E ele disse: Senhor, eu quero ver. Oh, aleluia! Glória a Deus! E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. Aquele homem fez também o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. E ele sabia também, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é eficaz. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos, preste atenção, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Literalmente, também se cumpriu o que diz no Salmo capítulo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E era isso que aquele homem estava vivendo naquele momento. E foi isso que Jesus fez. Porque aqueles que mandaram o cego se calar estava agora se banqueteando daquilo que Deus fez na vida deste cego. E isso não é diferente nas nossas vidas. Mas para isso, se chegue a Deus, busque a Ele, porque Ele tem salvação para o teu lar, transformação e prosperidade, porque esse é o plano dele para as nossas vidas. Então que nós possamos meditar nisso, pois agora eu quero orar por você.
Pai Santo e Eterno, estou aqui na Tua presença, Pai, chamando o Senhor para mais perto, se chegando a vós, como diz a Tua palavra, Senhor. Hoje queremos se chegar ao Senhor, como diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Mas também queremos nos purificar, pedir perdão dos nossos pecados, ó Pai, porque muitos são os nossos pecados. Erramos, ó Pai, por não te ouvir, por muitas vezes ignorar a Tua palavra, que é bússola, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho que nós queremos trilhar contigo, alinhar contigo, Senhor. Alinha os nossos pensamentos, os nossos caminhos com o Teu, Senhor. Ó Pai, purifica-nos, perdoa os nossos pecados, limpa as nossas vestes, ó Senhor, e nos transforma pelo poder da Tua palavra, Senhor, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, para que assim nós possamos proceder conforme a Tua vontade, ó Pai. Ó Senhor, maravilhoso Deus, grandioso, ó Pai, glorifico o Teu nome por este grande amor, Senhor, porque Tu entregaste o Teu Filho, o Teu único Filho, por amor a nós, Senhor. Ó Senhor, Ele entregou a vida, desceu do Seu trono, Pai, se sacrificou por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo envio do Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos transforma, que nos conduz a Ti, ó Pai, e que nos intercede com os gemidos inexprimíveis. Obrigado pelo Teu Consolador em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado. E hoje, Senhor, eu clamo por esses que estão ouvindo a Tua palavra, que estão enfermos, ó Pai, que estão desenganados pelos médicos. Disseram que eles não vão conseguir. Disseram isso a eles, ó Pai, que eles não são capazes. Mas hoje vemos a história desse cego que, pela situação humana, ele não poderia mais enxergar. Como nós cremos em Ti e sabemos que Tu és galardoador daquele que o busca, estamos aqui, Senhor, implorando pela vida desses que estão enfermos, seja desenganado ou não, não importa. O que importa é que queremos ver a Tua glória, a Tua manifestação, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Queremos ver a restauração, Senhor, dos lares, a família em paz, vivendo em harmonia, Te servindo, Te glorificando e exaltando, Pai. Aquele marido, Senhor Deus, sendo transformado, aquela mulher, Pai, saindo ele, Senhor Deus, deste pecado que escraviza, Senhor, aquele jovem, ó Pai, que está escravizado, liberta-os em nome de Jesus, porque só em Ti a vida, só em Ti, ó Pai, a restauração e transformação, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Oh, aleluia! Só Tu és poderoso para fazer aquilo muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Ó Senhor Deus, como Tu és grande, como Tu és tremendo, Pai. E como este cego, estamos aqui invocando a Ti, chamando a Tua atenção, Senhor, para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor olhe para cada coração e veja, Senhor, o que cada um tem passado. Muitos são as aflições do justo, isso foi dito por Ti, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor livra de todas e queremos o Teu livramento, Pai. Senhor, nos prostramos aos Teus pés e clamamos, porque sabemos que Tu és fiel para fazer, Senhor, e que o Senhor pode fazer, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E aí, meus queridos, o que vocês acharam dessa mensagem? Deixa aí nos comentários, assim que eu puder irei ler. Também deixa aí o seu like, ativa o sininho das notificações para você saber quando sair vídeos novos. Outra coisa,
também é que compartilhe essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas que estão necessitadas, que está precisando ouvir essa palavra de renovo para a vida delas, para que elas encontrem a solução em Deus e que eles vejam que nada está perdido, que basta crer e fazer como diz lá em Jeremias 33:3, que nós possamos entender isso e compreender e pedir a Deus para que estas palavras sejam gravadas em nossos corações, como diz lá no Salmo 119:11, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E em Salmo 119, no versículo 34, diz, dai-me entendimento e obedecerei à tua lei de todo o coração, a porei em prática. Que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor. E eu quero agradecer por você ter ficado até o final e pelo seu tempo. Espero grandemente que vocês tenham sido edificados com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.